que a Bíblia ensina? O culto tem apenas dois objetivos: glorificar a Deus em primeiro lugar e logo a seguir ensinar de maneira didática como é a nossa vida cristã e neste ensino ainda ensinar a glorificar a Deus. Primeiro foco do culto, à luz das Escrituras, é a glória de Deus. É para Deus. Então, sair da minha casa e vir a este lugar no domingo de manhã é para Deus. E para o aprendizado, obviamente. Nosso culto deve ser racional, com ordem, com decência. Paulo demonstra aos coríntios que sua prática de culto causava escândalo. Olha, isso é sério, porque nesse momento eu já não estou trabalhando só com neopentecostais. É a situação do dom de línguas. É como é praticado hoje o dom de línguas, completamente antibíblico. Paulo demonstra que aquelas práticas causavam um escândalo. E confusões, diz Paulo. E Paulo os orienta a uma ordem para a glória de Deus. Por isso ele os alerta a prestarem um culto organizado e decente. O culto é isso. Mais do que isso, acerca de prosperidade, de enfermidades, de sofrimentos, que não é possível servir a dois senhores, a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Nas igrejas neopentecostais, entretanto, que temos visto, são pessoas fazendo campanhas e mais campanhas com o fim último de enriquecer. Autoridade espiritual, batalha espiritual, mas no fundo prosperidade é mais extenso. Você já encontrou na Bíblia alguma história de que os apóstolos de Jesus ficaram ricos? Hoje ficam. Buscavam riquezas terrenas para si? Hoje buscam. Cheios de vídeos no YouTube de apóstolos, bispos, profetas contando dinheiro do grande saque que foi feito no culto. Cheio de denúncias de homens tidos como profetas, donos de fazendas, donos de casas, donos de mansões nas cidades turísticas. Você consegue relacionar algum dos apóstolos a essa prática? Penso que não. Ao contrário, vemos como alguns deles sofreram e até passaram por privações por amor a Cristo. Cita-se aqui em especial Paulo. Paulo também sofria com um espinho na carne por 3 vezes, orou pedindo. Note que ele pediu a Deus que o curasse. Não foi atendido, diz a palavra. Foi dito a ele que a presença de Deus era superior à cura. Quanto a Satanás, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que Jesus Cristo já o derrotou. A Bíblia ensina que a batalha espiritual já foi vencida. E que o maligno não pode tocar num filho de Deus. E não pode possuí-lo. Grifa aí 1 de João 5,18, porque alguém vai dizer para você que o diabo pode. Nossa proteção é a instrução de Paulo aos Efésios. É a armadura a qual precisa estar sobre nós. Acerca dos jargões, os neopentecostais se esquecem de ler o contexto dos versículos, gostam de citar, como por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Quando alguma coisa não está bem, quando a esperança por uma vitória é muito grande, esse é o versículo mais usado. Eu vou vencer porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade, não sabem do que estão falando. Já que Paulo nessa passagem diz que pode sofrer todas as coisas pelo nome de Cristo. Olha como é diferente. Deixa eu lhes falar do Salmo 23, só o primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse versículo é usado a exaustão para determinação, para dizer que você chega, que você alcança, que você terá, que a determinação terá uma resposta. Pois eu, infelizmente, preciso dizer que esse versículo não aponta para a teologia da prosperidade. Esse versículo aponta para a provisão de Deus.
E a melhor exegese desse versículo não é o Senhor é o meu pastor e eu terei tudo o que eu quero. É, o Senhor é o meu pastor, de nada mais sinto falta. O Senhor é o meu pastor e eu tenho tudo. O Senhor é o meu pastor e eu recebi da sua graça. O Senhor é o meu pastor e eu não viverei mais ansioso, querendo, exigindo, porque o Senhor é o meu pastor. De nada mais sentirei falta. É diferente ou não é? Eu acho muito diferente. O que a Bíblia ensina? Quanto aos novos apóstolos e profetas, embora aleguem fazer tantas coisas em nome de Cristo, e eu citei aqui para vocês uma série deles. Comecei com os apóstolos como Valdemiro Santiago, os bispos como Edir Macedo, os apóstolos como esse último, Agenor, parece-me. Citei os bispos como os missionários como R.R. Soares. Olha o que a Bíblia fala deles. Embora aleguem fazer tudo isso em nome de Cristo, a palavra de Deus tem uma resposta contra estas pretensões. Jesus há de lhes dizer, não são conhecidos meus. Eu gostaria muito que a igreja Presbiteriana Santo Amaro desenvolvesse, talvez muitos estejam desenvolvendo isso, mas desenvolvesse em termos de atenção, para não ser enganado por esses falsos profetas. Quanto ao batismo, no momento em que a pessoa recebe a Cristo, recebe também o Espírito Santo. Ninguém recebe a Cristo sem primeiro receber a iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, não há algo que ele faz depois, se não tiver feito antes. A Bíblia narra duas manifestações especiais. A descida do Espírito Santo, que foi a primeira, Atos 2, e a outra quando o Evangelho chegou aos gentios, em Atos 10. A experiência do Espírito Santo não é uma segunda bênção, mas para o neopentecostalismo brasileiro é, e para boa parte do pentecostalismo também é. A mensagem do Evangelho é muito simples, crê no Senhor Jesus e será salvo. E só o Espírito pode fazer isso. Sem o Espírito não tem como isso acontecer. E eu